Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 16 do livro Os Mensageiros, no posto de socorro. Então, recapitulando, Aniceto, Vicente e André Luiz saíram de nosso lar, atravessaram aí uma zona nebulosa, com seres estranhos, e aí chegaram a um dos postos de socorro de Campo de Paz. Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo, incapaz de exprimir a admiração que me dominava. Acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Aqui é uma imagem ilustrativa para representar esse castelo que André Luiz está descrevendo para nós. Quem imaginasse uma tal instituição localizada nas zonas invisíveis dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum, como a gente já viu em outros capítulos desse livro, do livro Nosso Lar. O fato de desencarnar, a gente continua sendo nós mesmos com a mesma consciência. É um simples atravessar de porta, digamos assim. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptível campainha, disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e, mais uma vez, quis igualar-se a nós, por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é o código do bom tom nas sociedades espirituais, nobres e santas. Aqui André Luiz está reconhecendo a superioridade moral de Aniceto, que poderia atravessar a porta, poderia chegando, mas como ele está ali como um professor, ele quis mostrar que tem uma abertura, que tem uma passagem, quis mostrar detalhe por detalhe para os seus aprendizes. E uma recapitulação no livro Nosso Lar, no capítulo 3, a oração coletiva, é o capítulo onde Clarencio está levando André Luiz para Nosso Lar. E também Clarencio toca em algum lugar na muralha de Nosso Lar para que a muralha abrisse a porta. Então, é uma comparação aqui que a gente pode fazer. E no capítulo 31, intitulado Vampiro, mostra ali que também Nosso Lar também tem defesas, onde uma senhora que queria entrar pedindo socorro, ela conseguiu passar a primeira barreira de entrada de Nosso Lar e já estava na segunda, onde ali os guardas chamaram superiores para ver o que faziam, se deixavam ela entrar ou não. Então, também tem a questão da segurança na cidade de Nosso Lar. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem, disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, como se fez luminosa nesse instante. Balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos.
E aqui uma perguntinha para a gente refletir. Será que foi de propósito que a mão dele se iluminou? Foi porque ele quis que a mão dele se iluminasse? Ou ela se iluminou instantaneamente devido às palavras de amor que ele falou? Não sei. Tá aqui uma questão para a gente pensar. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante. O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença, tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Então, mais uma vez aqui uma representação do castelo, da entrada. Eles estão ali sendo recebidos pelos guardas para a entrada do castelo. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris, que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Parecia um ambiente maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de socorro, de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais, que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que o habitam. E aqui serve para nós também. A nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, os lugares que frequentamos, todos esses lugares refletem o estado mental dos seus habitantes. Às vezes a gente consegue perceber quando a gente muda de ambiente, quando a gente vai para um outro local e aí sente um mal-estar ou se sente muito bem. Por exemplo, quando eu vou no centro espírita, me sinto tão bem. Quem sabe ali está refletindo o estado mental dos trabalhadores espirituais que estão ali, que são vários trabalhadores. Mais uma questão para a gente pensar. E a nossa casa? Como que será que está o estado mental da nossa casa? Que fluidos será que permeiam na nossa casa? Esses fluidos serão resultado dos nossos pensamentos diários. Como estão nossos pensamentos diários? Mais uma questão para a gente pensar. A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo, continuou Aniceto, elucidando, é o dedicado administrador deste posto de socorro. Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Não prossiga, falou Alfredo.
como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever, e como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu atencioso. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália também veio igualmente ter comigo. Pois que, considerei intimamente, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos, como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Aqui cabe a gente ressaltar que Aniceto ia começar a desenvolver ali a questão dos elogios ao Alfredo, e este tenta ali cortar educadamente, né? E já mudar o assunto, evitando esse recebimento de elogios. Achei muito interessante aqui essa questão. E também a questão da Ismália, que ela não reside ali junto com Alfredo. Ela veio visitá-lo. Vamos ver por que disso. Da varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Antes da gente continuar no texto, vamos fazer aqui também uma observação. Nós vimos que na obra Nosso Lar, e agora nós estamos vendo na obra Os Mensageiros, as cidades espirituais, postos de socorro, que eles têm construções, decorações muito bonitas, muito magnânimas. E aí a gente pensa, a gente cai no erro de achar que é porque é espiritual, é porque é espírita que tem que ser simples. Mas essas cidades são repletas de beleza, de decorações. Por que será? Por que será que nós nos fixamos na questão da simplicidade? Ou nós estamos interpretando a simplicidade de uma forma errada? Talvez lá seja simples, embora tudo muito bonito, muito organizado. Fica aí mais uma questão para a gente pensar. Esses ambientes decorados, quadros na parede, sendo que é uma cidade espiritual, é um posto de socorro. Continuando o texto. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira, na terra, um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz, fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio, que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso horror. Do alto, via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada
contivesse movimento e vida. Aqui é uma descrição de André Luiz, e nesse momento ele está achando que o original está lá na Terra e que ali aquele quadro do posto de socorro é uma cópia. E aqui um recortezinho de quem foi São Diniz, um italiano cristão fervoroso na Itália, desejava anunciar a boa nova de Jesus Cristo a terras distantes. Foi enviado a anunciar o Evangelho na Gália, hoje França. Quem o enviou foi o Papa Fabiano, no ano 250. Forçado a negar Jesus, preferiu a morte. Observando minha admiração, Alfredo falou sorrindo. Quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação desta cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, falou Alfredo. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Bayonne visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu, palidamente, em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Alfredo está nos dizendo que um artista desencarnado pintou a tela original deste quadro aqui, e essa tela encontra-se numa cidade espiritual lá na França. Esse artista aqui, quando estava na Terra, por volta de 1880, foi dormir e, em desdobramento, ele foi até essa cidade espiritual próxima à França. E ele viu esse quadro e se impressionou. E ao acordar, ele trouxe a lembrança desse quadro e aí pintou. Então, ele, na verdade, ele fez uma cópia do desenho original que está lá nessa cidade espiritual. E aqui, sim, também é uma cópia. E aqui está na Terra é a cópia do original. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a honra de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Grande espanto apossara-se-me do coração. Vi agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver.
Ninguém cria sem ouvir, ninguém cria sem sentir. E os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tempo. E aqui termina o capítulo. E nós trouxemos também algumas questões do Livro dos Espíritos. Aqui a questão 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E na questão 402, coloquei só alguns trechinhos, porque ele é um pouquinho comprido. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Aqui são só alguns trechos desse item, que é bem interessante para quem quiser complementar esse assunto. Então, termina aqui o nosso capítulo. Boas reflexões a todos nós. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.